E nessa manhã eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus vem falando ao meu coração, que eu creio que é uma palavra bem conhecida, que está lá em Lucas, capítulo 22, o versículo que a gente vai estar lendo é do 39 aí em diante, onde vai contar para a gente uma história de um momento muito importante para a igreja, e a gente vai ver que nesse momento Jesus buscou a oração. Então quero ler com os irmãos Lucas 22, do 39 em diante. Nós vamos ler até mais ou menos aí o 44, aí, do 39 ao 44, é o texto que a gente vai estar lendo e meditando nessa manhã. E diz assim a palavra do Senhor: E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de 1 tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passe de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua vontade. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo à terra. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por essa manhã. Obrigado por tudo, ó Deus, que o Senhor tem feito por nós. Estamos aqui nesse momento, lemos a Tua palavra e te pedimos a Tua direção, ó Deus, em tudo aquilo que vamos estar aqui colocando e falando, ó Pai. Que a Tua palavra vá nessa manhã e dê o fruto, ó Deus, para a qual ela foi designada, para que, Senhor, em nome de Jesus, saiamos desse momento de oração fortalecidos e abençoados, ó Deus. Por isso, ó Pai, que eu diminua, que o Senhor cresça. Essa é a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, meus amados, nós estamos aqui nesse texto de Lucas, e nós estamos aqui num momento muito importante para a igreja, onde vemos Jesus, então, um pouquinho antes, fazendo o momento da última ceia, e ele, junto com os seus discípulos ali, ele faz esse momento da ceia, e com isso Jesus sabe que está se aproximando um momento muito importante para a história da humanidade e para a história também, né, de Jesus. E nesse momento nós vamos ver que acontecem algumas coisas ali entre os discípulos, como discípulos são seres humanos, assim como nós somos. Começam, né, ali algumas falas, ou alguns querendo saber quem é o maior no reino de Deus, uma disputa, e a gente sabe, né, que no reino de Deus, como disse Jesus, aquele que quer ser o maior, seja o menor, seja o servo, né, porque o Filho de Deus veio, né, não para ser servido, mas para servir, e a gente costuma dizer que a matemática, né, de Deus aí, né, a perspectiva é diferente daquela que nós temos aí no mundo, e a gente vai ver ele caminhando, e ele vai dando alguns alertas a Pedro. Pedro, depois de 3 anos caminhando aí com Jesus, Jesus vira para ele e fala assim: olha, rapaz, Satanás pediu para se andar na tua vida, mas eu roguei ao Pai por ti, porque eu vejo que você ainda não está preparado, né? Mas quando você se converter, você será uma bênção, né? E Pedro andando aí, possivelmente, aí praticamente uns 3 anos já com Jesus, e Jesus vira para ele e fala assim: não, rapaz, você ainda não é convertido não, né? E quando eu olho para essa realidade, eu vejo que muitas pessoas, né, dentro das igrejas, nós estamos vivendo isso, né? Muitas pessoas que estão na igreja, que estão ali, parecem ser, mas na realidade precisam de conversão, né? Ali uma conversão verdadeira e genuína. E Jesus fala isso para Pedro: cara, quando tu se converter, tu vai ser uma bênção para a vida dos seus irmãos, para a vida da igreja. E nós somos testemunhas que Pedro, né, quando ele se converte verdadeiramente, ele é uma bênção, né, para a igreja. E a gente vai ver ali, caminhando nesse contexto, nós vamos ver também que Jesus alerta Pedro, né, que ele negaria a Jesus, e Pedro fala assim: rapaz, jamais vou te negar, estou pronto, preparado, né, a morrer por ti, a ser preso, né? E às vezes assim também somos nós, né, nossa caminhada. Às vezes nós falamos, e às vezes quando chega o momento de realmente a gente botar a cara, de realmente a gente, né, brigar pelo reino,
que eu creio muito nesse momento, né? Filipenses 1,16 é um texto que eu amo, vai dizer que nós fomos postos em defesa de Cristo Jesus, né? E nós louvamos ao nome do Senhor por isso. E nesse momento, então, ali continua a caminhada, e Jesus, então, ele vira para os discípulos, ele sabendo que estava chegando um momento que seria um momento de muito sofrimento, de muita dor. Jesus, então, ele vai se retirar para orar. Diz o texto que, e saindo, né, como de costume, né? Então, nós precisamos entender, Jesus tinha uma vida constante de oração, era costume, né? O texto vai dizer que era de costume, ele ia ao monte, né, ali das Oliveiras para orar, e inclusive, né, a gente vai entender que Judas, né, sabia muito bem aonde Jesus ia para fazer esses momentos, por isso ele chega logo lá depois, então, com os soldados para que Jesus fosse preso. Então ele vai dizer, como de costume, então, meu amado, que a oração seja algo na tua vida, em nome de Jesus, que seja, sabe, algo contínuo. Deus sabe que as pessoas falam assim, não, esse momento, puxa, o meu irmão está em oração, eu sei que ele está orando. Então, Jesus, ele vai buscar ao Senhor e ele vai ao monte orar. E a gente costuma dizer, né, nos dias de hoje, o monte pode ser o teu quarto, onde você entra em secreto, fecha a porta e ali então você comece a falar com Deus. A palavra de Deus então vai nos ensinar de que ele então sai para esse lugar como de costume, que era a prática de oração de Jesus. E chegando então no lugar escolhido, Jesus então vira para os discípulos e vai dizer para ele algo muito importante. Ele fala assim, olha, fiquem aqui, mas não fiquem de qualquer maneira, fiquem em oração. E a palavra de Deus vai nos ensinar que esse momento que Jesus fala isso, Jesus lança algo também muito importante. Ele vai falar assim, fiquem em oração para que vocês não sejam tentados. Porque às vezes, né, nós somos tentados e falta-nos a oração. Então a oração nos ajuda a vencermos, né, vamos dizer assim, a tentação. E nós vamos ver, né, isso aí acontecendo, aí, os irmãos quiserem ler, o versículo 40, né, e o 41, ele vai dizer isso, né? Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse, orai para que não entreis em tentação. Então, meu amado, um primeiro ponto que eu quero colocar nessa manhã para as nossas vidas, a oração nos ajuda a não entrarmos em tentação. Então, aquele que ora é aquele que vence a tentação, é aquele que vence a provação. Por isso é muito importante a oração. Então, meu amado, assim como os discípulos, que possamos, né, estar em oração para que a tentação nos deixe, né, não venha ganhar vantagem entre a gente. Eu creio que muitas pessoas, né, deixam com que a tentação ganhe vantagem. Por quê, meu pastor? Porque lhe falta a oração, lhe falta esse momento, né, de estar ali orando e clamando ao nome do Senhor. E aí, meu amado, nós caminhando dentro desse texto, nós vamos ver que então Jesus ele vai se afastar. Ele sai, diz o texto aí, numa distância de um tiro, né, de uma pedra, ele vai se afastar. Uma outra coisa que eu vejo aqui, um outro ponto que é muito importante para a gente, existe aquilo que a gente chama, né, da oração coletiva da igreja, que faz toda a diferença, e existe também aquele momento de uma busca individual, de uma busca pessoal, né? E Jesus ali naquele momento, ele precisava de um tempo reservado. Então, meu amado, deixa eu falar uma coisa para você, é importante termos esse tempo, sabe, reservado com Deus, aonde vai estar ali você e Deus. Isso faz toda a diferença na nossa vida, né? Às vezes nós achamos que só oramos na igreja, ou só oramos na campanha de oração, ou só oramos, né, quando estamos, né, em grupo. Não, nós precisamos ter esse momento, sabe? Às vezes sozinho, e eu escuto relatos, né, de algumas pessoas, né, que às vezes dizem assim, que quando estão no carro, estão ali ligados em oração, sentindo a presença de Deus, tocando um louvor. Às vezes é no monte, às vezes é quando está em casa sozinho, às vezes é no gabinete, os pastores, às vezes algumas pessoas
banheiro do trabalho, separa um tempozinho ali na hora do almoço e faz uma oração. Deixa eu falar uma coisa para você. Papai do céu está com os ouvidos inclinados para ouvir a oração do teu coração, meu amado, em nome de Jesus. E Jesus sabia disso. E ele sabia que a oração, naquele momento, iria fazer toda a diferença na vida dele. Meu amado, eu não sei o que tu está passando, não sei o tamanho da tua luta, não sei o tamanho da tua dor, mas eu quero dizer para você, a oração vai fazer toda a diferença na tua vida nesse momento. Mas por que isso, pastor? E aí eu quero trazer mais uma verdade para as nossas vidas, mostrando que esse momento de oração, ele nos fortalece para que venhamos a passar pelas dificuldades, as mazelas e as lutas da vida. E quando eu olho então para esse texto, nós vamos ver Jesus como de repente, até então, nunca tinha sido mostrado um homem, um ser humano fragilizado, naquele momento angustiado, com o coração dolorido, sabendo de tudo que estava por vir. E naquele momento, então, Jesus deixa ali transparecer a sua humanidade. E ele, então, coloca para fora a sua angústia. E ele fala para o Pai, naquele momento, Pai, se possível, parte de mim esse cálice. Então, meu amado, eu não sei quanto aos irmãos, mas quantos já não fizeram essa oração? Quantos, de repente, já não falaram para Deus, Senhor, eu não estou entendendo por que eu ainda estou aqui nesse lugar, não estou entendendo por que eu ainda estou aqui fazendo isso, não estou entendendo. E quantas vezes, de repente, nós falamos para Deus, Senhor, parte de mim esse cálice, Deus, Senhor, tira de mim. E naquele momento, Jesus expressa para Deus o seu sentimento mais íntimo, ele coloca para Deus a sua dor, aquele momento que estava mexendo tanto com ele, sabe, meu amado? E eu quero dizer uma coisa para você, Deus, ele ama quando a gente faz isso, a sinceridade do nosso coração. Deus, está difícil, estou aguentando não, Senhor. Deus, eu vou parar. Senhor, está complicado, mas eu creio que nessa hora que nós colocamos para fora essa dor do nosso coração, e entenda uma coisa, meu amado, a palavra emoção, ela vem do latim chamado esmovere, que significa movimento para fora. E toda vez que você segura isso aí dentro de você, você vai adoecer, porque a gente diz, o corpo sente o que a boca não fala. Então, quando você não abre a tua boca e expressa para Deus, sabe, o teu corpo vai sentir isso e vai te fazer um mal danado. Possivelmente, essa angústia, essa dor vai tomar você de um jeito que vai fazer com que você venha adoecer diante dessa dificuldade. Jesus, ele abre o coração sem reservas, sem reservas. De repente poderia ter vindo uma preocupação, não sei, assim, conjecturando um pouquinho, assim como nós, pastores, líderes, às vezes temos, mas o que o povo vai achar se eu falar dessa minha dificuldade? O que o povo vai achar se eu aqui abrir o meu coração, sabe, rasgar o meu coração e falar que eu estou vivendo algo terrível? O povo vai achar que você é ser humano. E como humanos que nós somos afligidos, passamos por tribulações, como diz a Bíblia, no mundo teremos aflições, e nós precisamos cuidar disso. Salmo 116, versículo ali, o 10, vai dizer o seguinte: eu criei, por isso temi. Então, o crer e o temer, eles andam juntos, e nós temos essa coisa no coração, sabe? Nós tememos, mas não podemos perder a nossa fé em Cristo Jesus. E, meus amados, para a gente caminhar, para fechar, a palavra de Deus, então, vai nos ensinar que, nesse momento, Jesus abre o coração e ele, então, vai revelar: Senhor, não estou aguentando, parte de mim esse cálice. E aí vem algo extraordinário. Mas Jesus vai dizer assim: mas eu não estou aqui para fazer a minha própria vontade. Eu não fui chamado para fazer a minha vontade. Eu não fui escolhido para fazer a minha vontade. Mas Deus me chamou. E quando eu disse sim,
como diz lá a palavra em Filipenses capítulo 2 ali, quando a gente fala da chamada quenose, do esvaziamento. Naquele momento, então, ali, Jesus, ele vai virar para o Pai, diz o texto lá, que ele diz assim, e não usurpou, né, Jesus, o ser igual a Deus. Antes, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. E como servo, nós estamos aqui para fazer a vontade do Pai e obedecer ao Pai. Então, meu amado, por mais dolorosa que seja aí a tua luta, a tua dor, faça como Jesus. Senhor, não estou aguentando. A minha vontade é parar. A minha vontade é desistir. Mas eu não estou aqui para fazer a minha própria vontade. Mas eu estou aqui, Senhor, para viver a vontade que o Senhor tem para nós. Porque a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E nós queremos viver essa vontade. O melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. E Jesus sabia disso. Por mais que ele vivesse um sofrimento, e aí, como disse Paulo, o sofrimento presente não pode ser comparado, meu amado, com a glória que há de ser revelada a nós. Pastor, a luta está grande. Eu sei, meu irmão. Pastor, está terrível, pastor. Eu sei, meu amado, mas não desiste, não. Não abre mão daquilo que Deus tem para a tua vida e que a oração venha te sustentar. Que a oração é você abrir o teu coração para Deus e deixar Deus colocar, sabe, o remedinho e deixar Deus colocar o ânimo aí no teu coração para que você possa continuar prosseguindo em nome de Jesus. E aí, meu amado, para a gente então fechar, vai dizer que depois que Jesus então, ele ora e ele fala isso, vai acontecer um fenômeno que a gente chama, que é a chamada hematidrose. Naquele momento, a angústia de Jesus foi tamanha, foi tão grande, que esse é um fenômeno raríssimo, reconhecido pela ciência, a qual explica esse fenômeno, falando que quando um ser humano atinge uma angústia tamanha, ele então pode fazer com que os seus microvasos na testa venham se romper, e então ele comece então ao suor se misturar com o sangue. E isso vai acontecer com Jesus, e isso para mim fica muito claro, a humanidade de Jesus e como Jesus estava nesse momento, uma angústia terrível, porque ele sabia o que estava por vir. E aí, meu amado, a palavra de Deus vai nos ensinar de que, infelizmente, né, de repente para a visão de alguns que acham que nós como igreja, né, e aí existe esse discurso triunfalista numa perspectiva que não é a bíblica. Eu creio que eu sou mais que vencedor. Então eu creio que tudo eu estou vencendo. Tudo eu estou vencendo. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Mas pastor, está dolorido. Calma, meu irmão, Deus está contigo, vai dar tudo certo. Pastor, eu não estou aguentando. Fala com Deus, geme com ele, chora com ele, bota para ele, e ele vai dar a força necessária para você vencer essa luta. Como diz a palavra, 1 Coríntios 10:13 vai nos ensinar: não vem sobre vós provação senão humana, e nada além daquilo que você não possa suportar, e junto com a provação Deus envia o escape, mas o tempo é dele, não é teu. E nós precisamos aprender a esperar esse tempo, porque Deus, meu amado, não fechou os ouvidos para a gente. Ele está ouvindo. Ele está nos ouvindo. E aí, meu amado, nós precisamos entender isso. E Jesus, então, deixa aqui externar essa angústia. Então, meu amado, deixa eu falar uma coisa. Quando você estiver assim, externe a sua angústia. Jogue para fora com Deus, com um irmão, sabe? Chore, que você possa ali falar, porque isso é bênção. Algumas pessoas acham assim, mas eu não posso falar, porque senão isso aí, como é que as pessoas vão entender, vão olhar para você e entender que você é um ser humano, como qualquer outro ser humano, e como humanos que nós somos afligidos pelas nossas emoções, mas nós temos uma certeza: existe um Deus no céu que está cuidando de nós, e Ele
Salmo 27:10, ainda que teu pai e tua mãe te abandone, o Senhor jamais te abandonará. Salmo 121 vai nos ensinar: eleva os meus olhos para o monte. Muitos estão elevando os olhos para o Bolsonaro, muitos estão elevando os olhos para o Lula, muitos estão elevando os olhos para partidos políticos, muitos estão elevando os olhos para a força do seu próprio braço, mas o nosso socorro vem do Senhor, meu amado, não vem de outro lugar. É Ele que age em nossas vidas, é Ele que faz, e nós precisamos falar para Ele: Senhor, eis-nos aqui, sustenta-me, ó Pai, nesse momento, ó Deus, e estamos aqui clamando, e como Jesus, de joelhos dobrados, sabe, rendido aos pés do Senhor, ainda que angustiados, ainda que entristecidos, ainda que chateados, nós temos uma certeza: existe um Deus nos céus que não perdeu o controle das coisas. E aí, meu amado, Jesus, então, nesse momento, ele vai então se entregar a Deus e vai entender que a vontade de Deus vai se cumprir na vida dele. E ainda que ele viesse a passar pela via dolorosa, sendo maltratado, cuspido na cara, dado socos, zombado dele, ele sabia que Deus estava cuidando dele e que na hora certa Deus iria honrá-lo, assim como nós conhecemos a história. E aqui eu quero finalizar essa palavra dizendo para mim e para você, meu amado, estamos vivendo um tempo crucial, um tempo difícil, mas Deus está conosco. Deus está conosco. Ainda que venhamos a chorar, ainda que a angústia tome nosso coração, ainda que venhamos a passar pela hematidrose, eu creio que Deus está conosco no barco e vai acalmar a tempestade no tempo certo. E aqueles que conhecem a palavra sabem que a Bíblia vai dizer em Mateus 24: e não vos assusteis, porque ainda não é o fim. A perseguição vai chegar, a luta ainda vai ficar mais complicado, meu amado, porque precisa se cumprir a palavra. Mas dentro de todas as dificuldades, eu tenho uma certeza: mesmo no meio do olho do furacão, Deus está com a gente. E se Deus está com a gente, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Que Deus nos abençoe. Creia, Deus está contigo. Creia, creia. Ainda que não entendamos nada, assim como de repente podemos falar de Abacuque ali, brigando com Deus: Senhor, o Senhor vai usar os caldeus, os pilônicos, para trazer correção para o teu. Não, Senhor, eu não aceito isso. Brabo. E ele no final ele termina orando, falando: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja, sabe, fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja o gado no curral, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Sabe o que é isso, meu amado? Atitude. Então, nessa manhã, tenha a atitude de se render ao Senhor Todo-Poderoso. Que Deus abençoe. Muito obrigado pelo carinho de todos. Que Deus possa continuar falando ao teu coração através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.